Olá, Rita. Muito bom dia, seja bem-vinda aí à apresentação. Você está conseguindo nos ouvir bem? Aqui quem fala é o Gilberto da Tocato. Aqui está já aí online. Opa, tá ótimo. Estamos ouvindo você. Já está aqui o Josué da Eletrobras Piauí. Está também o nosso querido Ivan da Eletrobras Roraima. E estamos eu, o Igor Amorim, da Tocato, e também o Richard, da Tocato, e também os nossos colegas do escritório de Brasília, da Tocato, o Victor e o Luiz. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Rita. Perfeito. Queridos, então eu creio que já dá para a gente começar, não é? Porque aí a gente vai avançando. Se alguns colegas mais das outras unidades da Eletrobras entrarem, a gente vai recebendo eles aqui com todo carinho. Mas vamos então iniciar nossa apresentação. Eu vou então compartilhar a minha tela com vocês. Eu queria só que vocês me confirmassem se vocês vão conseguir enxergar a minha tela. Vocês estão vendo aí a minha telinha? Todo mundo está vendo? Bonitinho? Então, né? Ok. Então a gente vai começar, queridos. Só eu vou fazer uma breve introdução aí para vocês sobre a Tocato e a ferramenta Clique e muito rapidinha, de 2 minutos, e vou passar a bola aí para o nosso querido Igor, aqui da Tocato, e o Josué, da Eletrobras Piauí, que foi justamente o projeto, né, o case de sucesso desenvolvido, para eles poderem explicar para vocês em mais detalhes aí como foi o projeto, tá certo? Então, a tecnologia utilizada nesse projeto foi a tecnologia da ferramenta Click, não é? Particularmente o ClickSense. E aqui, só para dar uma ideia geral para vocês de qual é a presença, não é, dessa tecnologia em questão de governo no Brasil, né? Então, no serviço público federal, no setor público federal, são mais de 100 contas envolvendo aí federal, estadual e municipal, e aqui a gente colocou algumas de destaque, não é? Como, por exemplo, a Presidência da República, a Casa Civil, vários ministérios, né? Fazenda, Planejamento, que é um projeto enorme lá de execução orçamentária, de planejamento e gestão, a SOF, não é? Que é a Secretaria de Orçamento Federal, que é uma unidade do Ministério do Planejamento, mas é quase um ministério à parte, né? De tão grande. Então, outros ministérios importantes aí, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, e também órgãos interessantes, como o Tesouro Nacional, órgãos de controle externo, né, como o TCU, Tribunal de Contas da União, órgãos que representam a sociedade, como o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, não é? Conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, agências reguladoras, como a ANTAC, não é, que é de transportes aquaviários, a ANA, de águas, né? E grandes empresas aí de processamento de dados federais como Dataprev, Serpro. Então, são casos interessantes onde a nossa tecnologia é utilizada também. Em termos também estaduais e municipais, aqui dois exemplos do nosso estado. Eu estou falando aqui de Pernambuco para vocês, e aqui é um exemplo interessante porque todo o poder executivo estadual e municipal usa em peso essa tecnologia do clique. Então, várias secretarias com várias finalidades diferentes, né? Tanto no governo como também na capital. E também, para destacar aqui do Norte e do Nordeste, também os órgãos de controle externo, né? Como tribunais de contas dos estados. Nós temos aí uma abrangência muito grande a nível nacional, aqui na região Nordeste, no Norte, na região Sul, todos os três, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Sudeste. Então, assim, e também vários ministérios públicos estaduais. Então, é uma tecnologia muito presente na área pública, mas também muito presente na área privada, porque, afinal de contas, é uma ferramenta que permite que você navegue pelos seus dados e faça descobertas, não é? De coisas interessantes, descobertas de negócio. Então, aqui alguns clientes da área privada nacional também, destacando aqui a Fiat Automóveis, destacando a parte de energia, Brookfield, né, que tem comprado bastante na área, empresas na área de energia, a Tractibel Energia também, que é a área de vocês, não é? Também aqui destacando no varejo o Boticário, que tem
lá 6 mil usuários utilizando a nossa tecnologia. Também os grupos aí de educação superior, Croton, né, que é o maior grupo de ensino superior do Brasil, o grupo Ser Educacional, que é o maior aqui do Nordeste e Norte. Então, assim, que é o Maurício de Nassau, né, e outras faculdades. Então, uma ferramenta também bastante utilizada na área privada, né, porque seja um gestor público ou privado, todos têm o mesmo problema, né, de buscar informações, de buscar dados. Também aqui, do setor privado regional, marcas conhecidas nas nossas regiões, não é? Norte, Nordeste, como Baterias Moura, não é? Como São Brás, o Cencosud de Varejo, Café Três Corações, aí são marcas que a gente também conhece. E só para falar um pouquinho para vocês da empresa, né, do fabricante desse produto ClickSense, veja que é uma empresa fundada em 1993, então já tem aí bastante estrada em termos de informática, já são aí 24 anos, né, bastante tempo, e a matriz dela foi fundada na Suécia, onde fica o centro de pesquisa, a matriz fica nos Estados Unidos, e são mais de 36 mil empresas ao redor do mundo, em mais de 100 países que utilizam essa tecnologia. Então, é uma tecnologia bastante difundida, não é? E nós da Tocato somos quem nessa história, né? A Click é a fabricante da ferramenta e a Tocato é o distribuidor, a distribuidora dessa tecnologia no Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil mais de 800 clientes, unidades aí espalhadas, né, no Ceará, em Pernambuco, São Paulo, Rio, Brasília, Paraná, Santa Catarina, né, que é a nossa matriz, e essa aí é a nossa presença, não é, em todo o Brasil. Então, isso foi só para dar para vocês uma pequena introdução sobre quem somos, né, qual é a ferramenta. Eu vou agora passar a bola de apresentação. Oi, Josivaldo, seja bem-vindo. Está chegando aí agora, seja bem-vindo aqui ao nosso grupo. E eu vou passar a bola agora para o que interessa mesmo, que é para o Igor e para o Josué poderem falar e contar para vocês aí, com todos os detalhes, como foi o caso de sucesso e demonstrarem para vocês. Eles vão estar acessando o ambiente direto lá da Eletrobras Piauí e vocês vão poder ver todas as aplicações, tá certo? Então eu vou ficar quietinho aqui, tirar o meu microfone e passar a bola de apresentador para o Igor Amorim, né? E o nosso querido Josué, se você também quiser abrir o seu microfone para junto com o Igor falar, fique à vontade, tá? Eu estou passando aqui o papel de apresentador para o Igor, né? Então, vai sair a minha tela, né? E vai passar aí, o Igor vai compartilhar a tela dele, né? Chegou para você, Igor, aí? Pronto, vou fechar aqui meu microfone, tá certo? E daí para frente o Igor vai assumir aí falar com vocês, tá certo? Ele vai compartilhar a tela e vai poder falar um pouquinho do projeto. Josué também vai dar aí o seu... Opa, já chegou a tela aí do Igor, né? Tá chegando. Pronto, já chegou. Todo mundo está vendo aí direitinho a tela do Igor, né? Eu vou aqui então fechar o meu microfone, o Igor vai abrir o dele e vai seguir a apresentação, tá bom, pessoal? Vai fundo aí, Igor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu quero mostrar para vocês o que é nessas 2 semanas de consultoria que fizemos lá. Utilizamos a base do Ajuí, né, que tem a parte de faturamento, arrecadação e leitura. A gente trabalhou em conjunto com a equipe de Josué, os analistas dele, desenvolvendo e passando a tecnologia do ClickSense. Vale salientar que eles fizeram antes uma semana de treinamento, onde puderam conhecer como usar a ferramenta. Item a item, eles foram analisando, conhecendo os componentes que tem no ClickSense para ser desenvolvido, e depois tiveram avançado, que foi o projeto em si, começando com todas as fases, a parte de extração, transformação, junção, né, de fatos, e o layout final da aplicação. Nesse layout final, chegamos a desenvolver 3 fatos, que a gente chama de data market, né, que foi a parte de faturamento, a arrecadação e a leitura dos medidores, e foi desenvolvido 5 painéis, como podemos ver aqui, essa tela inicial,
né? A gente fez um dashboard com alguns indicadores mestres, né, principais. A gente fez um 360 graus do comercial e um 360 graus de leitura. O que é 360 graus? A gente vê todas as informações referentes à área comercial, que é o faturamento e o pagamento. E esse último painel de detalhes é um relatório que você monta de acordo com a sua necessidade. Certo? Eu vou entrar em cada um para vocês visualizarem a funcionalidade. Né? Tem um botãozinho aqui, eu posso selecionar um ano, já está selecionado o ano de 2016, mas eu posso selecionar outros anos, outros meses, só quero analisar janeiro, fevereiro e março, pode ser feito. Mas vamos lá, 2016 todo, para a gente ver o dashboard. Clico aqui, vem para... Oi, Josué, pode complementar para ter alguma coisa. Eu fiz uma visita técnica para a Semar, né? E eu vi também que eles utilizam muito o BI. E aí a gente pesquisando as inovações, principalmente em questões de relatórios, né? Porque a gente sabe que a TI daquele Piauí ela é muito. Tem os analistas focados só em emissões de relatórios para as áreas e a gente deixando um pouco de lado a questão de inovação, né? Aí a gente, junto com o Leno, a gente achou melhor, não, Leno, vamos atrás de uma ferramenta, né, que explore bem essa questão dos relatórios e deixar os analistas pensando em facilidade para o negócio. Aí eu fui para a Semar, vi que eles utilizam também, eles demonstraram lá para a gente o BI deles, e aí a gente foi e entrou em contato com o Gartner, né? Tem um contato com o Gartner e o Gartner, a gente fez uma call com um especialista e tinha orientado a gente a fazer uma POC. Aí foi até aí que a gente chegou no clique, na verdade, não foi? E aí a gente foi apresentado de uma forma mais simples para o clique Sense, que é essa ferramenta aí que é feita para o usuário. E aí a gente entrou em contato, no AutoCAD, e aí vimos que vamos fazer uma prova de conceito. E a gente adotou a Juri porque nós temos uma doctrina comercial, tem um pouco de solução da área de negócio, e aí a gente viu também que aqui a gente não está bem na arrecadação de empresas. Aí a gente preferiu focar inicialmente nesse indicador de faturamento, né? A gente fez a correção com o banco e que o projeto vai seguir ligando com os demais sistemas da gente, que é o folha de pagamento, RP e assim por diante. Aí pode mostrar aí, né, como foi que a gente utilizou aí o conceito de vocês também, né? Nos ajudou aqui para montar e chegar. Obrigado, Josué. Obrigado, Josué. Se quiser interromper, fique à vontade. Se precisar aí, quiser dar algum detalhe, esclarecer mais alguma coisa, fique à vontade. O pessoal também, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estamos à disposição, tá? Qualquer coisa, tira o áudio aí e faz uma pergunta. Tá bom? Pronto, aqui é o dashboard principal, com os principais indicadores aplicados pela equipe lá do Josué. Nós verificamos aqui o total faturado. Esse total já mostra o valor do imposto. O valor de iluminação pública separado, já é um valor cheio. O total arrecadado. Desse total arrecadado já mostra quanto foi de juros e multas. Esse menorzinho aqui, 2,51 é juros e multas. O total em aberto, né, quantidade que está em aberto e quantas faturas estão em aberto, que representa esse valor. O total vencido e o percentual em relação ao faturado, certo? Aqui embaixo a gente faz uma comparação em relação ao ano anterior, né? Tem aqui 3,47, você compara o ano de 2016 com 2015, na questão de faturamento, e aqui na questão de arrecadação. A gente vê que caiu aqui a arrecadação de 2016 em relação a 2015. Aqui embaixo no mapa você vê o percentual vencido por município, né, que aí distribui bem por forma percentual. Você pode descobrir um
determinado município que está com muito títulos em aberto, né? E aqui é do lado por valor, né? Como Teresina é a maior cidade do Piauí, distorce muito o gráfico, por isso a gente foi com o percentual para tentar você fazer outra descoberta, certo? E aqui outro gráfico que compara o faturado com o arrecadado. Certo? Vamos para o próximo, eu vou voltar aqui para a tela inicial para ficar mais fácil a navegação. Aí eu vou abrir agora o 360 graus comercial. O 360 graus comercial, você já vê aqui em cima o total de faturas e quantas faturas. O total arrecadado e a quantidade de faturas arrecadadas, o total em aberto, a quantidade de faturas em aberto, total vencido e percentual. Eu tenho um gráfico comparativo que eu vejo o total faturado por regional. O estado do Piauí divididos por regionais. Eu vejo, né, que a região metropolitana é bem maior. Eu posso vir aqui, ó, aumentar o gráfico para facilitar a visualização, a leitura da informação, né? Eu posso também vir aqui selecionar a região metropolitana, vai ficar só ela. E eu posso também mudar a dimensão do gráfico. Eu quero ver dentro da região metropolitana quais são, deixa eu ver aqui, as subclasses, qual a classe que eu tenho dentro dessa região. Aí ele mostra que dentro da região metropolitana a maioria é residencial, seguido por comercial, industrial, poder público, e vai quebrando, certo? Eu posso agora analisar só o comercial, certo? E eu posso ver agora por atividade comercial, como é que está sendo as atividades que estão consumindo mais, a atividade da unidade consumidora. E nisso eu vou analisando, eu vou chegando na informação de uma forma bem natural e descobrindo alguma coisa que possa trazer algum retorno para a empresa. Eu entrei na regional, vi a classe comercial e estou vendo que a atividade maior é captação de tratamento de distribuição de água, hospital, comércio, varejista, e isso a gente vai entrando de uma forma natural. Eu vou finalizar aqui, fechar o gráfico para mostrar a vocês as outras opções que temos. Eu ainda estou com a seleção de gerência regional e comercial e eu estou vendo aqui embaixo, ó, esse consumo na linha do tempo, no ano 2016. Eu estou vendo aqui no ano 2016, em janeiro, como é que foi o faturamento da região metropolitana da comercial. E com isso você pode traçar um perfil e descobrir alguma informação. Certo? Eu posso ver agora essa informação na linha do tempo por atividade. Qual é a atividade que está crescendo e caindo? Por quê também, né? Você pode ver descobrir alguma sazonalidade nesse gráfico aqui, ó, evolução do tempo por dimensão. Aqui, ó, ele está total faturado por regional. Como eu só tenho uma regional selecionada, ele só está mostrando uma linha, mas eu posso vir aqui dessa regional e mostrar por atividade. Aqui vai ter muita atividade. Eu vou só, para facilitar a visualização, vou diminuir aqui a quantidade de atividades, tá? As três maiores, só para a gente fazer um comparativo. Eu posso vir aqui, ó, selecionar na barra. Eu vou clicando e ele vai fazendo, ó, cliquei a segunda barra, cliquei a terceira barra. Certo? Aí eu vou aqui selecionar as três. Fechar aqui a telinha. Ele selecionou só as três. Eu vou vir aqui agora no gráfico de revolução no tempo por dimensão. E vou mudar o eixo aqui, ó. Em vez de regional, eu vou botar atividade. Pronto. Agora eu estou comparando as atividades na linha do tempo. Ó. Eu posso comparar aquele cliente lá. A captação estava bem grande em relação aos outros, né? Mas a gente está vendo aqui que no mês de março deu um pico muito grande. Por que isso? Ó? Nos outros meses, no mês de maio, o comércio varejista foi ao primeiro. Né? E com isso você vai descobrindo as informações de forma natural. Clicando e a resposta automática aí, né? Já retorna para vocês.
Certo? É isso que a gente chama, você vai girando as dimensões e descobrindo os dados, né? Aqui também a gente tem um gráfico de dispersão, que a gente tem duas medidas sendo comparadas. Eu estou vendo o total arrecadado por faturado. No caso aqui só está aparecendo comercial, porque é a única que tem, mas eu vou tirar aqui, ó, a classe, vou tirar a atividade, né? E vou tirar aqui comercial. Que aí ele vai me mostrar, dentro dessa gerência da metropolitana, o total arrecadado por classe. Ó. Residencial ele tem o maior faturamento e tem a maior arrecadação. Né? O comercial, ele tem lá, ele compara aqui, ó, se eu parar o mouse em cima, ele diz, ó, o total faturado comercial, o total arrecadado, e ainda diz o total vencido. Dá essas três informações quando você para o mouse, né? Isso você pode vir aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Você pode vir aqui e fazer uma seleção, porque esse aqui está tão juntinho aqui que eu não consigo ver direito. Eu vou fazer um laço aqui, ó, nessas informações. E confirmar. Ele vai selecionar só aquela área que eu fiz a seleção. Ó, tá vendo aqui? Estava tão juntinho que não dava para ver. Agora eu abro a dispersão, eu vejo que não está tão juntinho assim. Ó. Já vejo poder público, né? Aqui, vejo outro aqui, ó, que está sendo industrial, ó, está quase a bolinha aqui, ó, vencido. Tem mais vencido do poder público, a bolinha vai aumentando. Tá? Aqui também não, ó, menos. Quanto maior o vencido, maior o tamanho da bolinha. Certo? Certo? E aí você vai chegando na informação, descobrindo de forma bem natural. Certo? Aqui já deu para a gente ver os 4 gráficos que respondem a maioria das informações referentes à área comercial. Certo? Eu vou limpar aqui. Vou limpar aqui regional. E vou voltar lá para a tela inicial para a gente ver a questão da leitura. E segue esse mesmo padrão, 360 leitura, que aí mostra o consumo, né, a leitura do medidor. E como os principais indicadores temos a demanda medida, a demanda contratada, o consumo medido e o consumo faturado. E segue aquele mesmo padrão de comparativo. Eu estou vendo agora o consumo faturado por regional. Eu poderia vir aqui também, não quero ver o consumo faturado, eu posso ver o consumo medido. Eu mudo o eixo do gráfico e a partir de agora ele vai mudar o consumo medido por regional. Pronto, aqui já está o consumo medido por regional. E da mesma forma que eu mudo a dimensão, eu posso mudar a medida. Na dimensão que a gente chama isso daqui, né, que a gente fala por, né? Eu quero ver essa informação por regional, por bairro, por cliente, por classe, por subclasse, por tipo de ligação. E aqui embaixo eu quero contar, eu quero ver a regional, o consumo medido da regional, eu posso querer ver a demanda medida, o consumo faturado, demanda contratada fora ponta, demanda contratada, consumo medido fora ponta, quando o consumo medido reservado, todas essas medidas estão disponíveis aqui, você pode usar no gráfico. Certo? Vocês conhecem mais desse detalhe fora a ponta, que a ponta aí, tudo melhor do que eu. Certo? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper. Segue a mesma linha do tempo, né? Que eu posso ter a evolução do tempo do consumo medido, consumo faturado. Ó. Você pode também trocar aqui. Aqui está rolando de leitura. Tá? Aqui o consumo faturado, consumo medido. Eu posso ir trocando todos os eixos aqui, a demanda contratada, vai mudando aqui, vai mudando o gráfico. Pode salientar que a gente carregou os dados de 2015 para cá. A evolução de dimensão segue a mesma lógica do outro, né? Você bota na linha do tempo consumo faturado por regional. Certo? Eu posso mudar aqui também por classe, setor. Classe, né? Tem a dimensão, a dispersão também, que você segue o mesmo padrão dos outros. Vou voltar aqui. E aqui a gente tem os detalhes. Eu vou fazer uma seleção aqui no comercial só para facilitar esses detalhes, para vocês entenderem melhor como funciona.
Lembra que a gente estava aqui por regional, não foi isso? Que eu selecionei regional metropolitana. Eu mudei aqui, vim para classe. Classe ou subclasse? Subclasse. Subclasse, né? Eu selecionei comercial. Depois do comercial, eu selecionei as atividades. A gente viu as 3 primeiras, não foi isso? Vamos botar aqui, ó, atividades. Lembra que a gente selecionou aqui? Eu vou selecionar aqui o comércio varejista, esses 3 maiores aqui. Selecionei esses 3 maiores. E eu quero ver aqui no mês, eu posso selecionar aqui, ó, no mês de janeiro, fevereiro, ó, março, ó, só passando o mouse embaixo e arrastando, né? E aí eu vou selecionando os meses, certo? Eu posso confirmar no verdinho ou posso arrastar aqui para ir correndo de 3 em 3 meses, né? Você pode fazer aqui a seleção, vou confirmar, e eu posso agora voltar lá para aquela tela, as seleções estão feitas, eu vou vir aqui em detalhes para ver quem são esses clientes. Tem um relatório mesmo em Excel que você pode notar. Ó. Nesse ano da gerência regional, eu posso querer ver, eu já sei que está selecionada a regional, eu posso tirar a regional, e eu vou querer botar aqui, ó, as atividades. Que já ainda é trabalhado por atividade, quanto foi que foi o consumo total faturado. Está vendo? Eu tiro aqui regional, vou tirar aqui regional. É só habilitar e desabilitar aqui, ele vai montando um relatório para vocês. Ó, regional, vou tirar aqui. Regional sabe. Eu estou vendo por atividade o total faturado. Certo? Eu posso até botar aqui, ó, que é chegar no último nível, quem é a unidade consumidora desse. Unidade consumidora. Vamos botar mês, né? A gente botou aqui mês, não foi? Lembra que a gente selecionou 3 meses. Vamos botar aqui mês, para a gente ver quanto foi por mês. Regional voltou. Regional, vamos botar atividade de volta, né? Atividade. E você pode também botar as medidas. A gente está mostrando lá total faturado, mas eu posso também querer ver deixa eu ver aqui, consumo medido. Tá? Ele dá as duas informações. Certo? Aí você vai aqui o detalhe. Ô Josué, tem alguém usando essa aplicação agora no momento? Está publicado essa aplicação? Eu estou achando estranho, estou fazendo a seleção, está voltando, está aparecendo como se tivesse alguém aí usando. Com o mesmo usuário. Ah, pode ser isso. Não, né? Certo. Mas aqui, na realidade, você vai selecionando, tá? E você depois escolhe as informações e pode jogar para exportar para PDF, exportar da Geo, Excel, tá? Aqui você só vai montando o relatório, jogando para o lado e ele vai montando aqui. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui que eu queria mostrar para a aplicação de vocês, né? A aplicação que foi desenvolvida. Josué, se quiser complementar alguma coisa que eu esqueci, me ajude aí se precisar mostrar alguma coisa. Que aí depois eu vou mostrar só um detalhezinho que também pode ser feito, mas aí não nessa aplicação aqui, só para mostrar a vocês como usar.
saber qual é o município que está mais devendo, qual é o município que está mais devendo. Foi meu ouvido? Da microfonia. Aí a gente pode saber qual pode extrair, chegar município, você pode chegar com a corrida, que tem o maior número de débito, você pode chegar no setor, qual é o setor que está me dando mais prejuízo, enfim, aí é questão da imaginação, né? Você tem que sentar lá do usuário, é importante o usuário tá junto com você, porque ele vai traçar uma estratégia para atingir uma meta com base nesses dados aí. Você vê também que é tudo bem dinâmico, né? Você ficou num detalhe, você tem várias informações daquele universo, né? Pode ver aí, ó, percentual por município vencido, aí você já vai lá que tem, dentro da regional metropolitana, tem 2 municípios ali que estão vermelhinhos lá, e você tem, ó, posso mandar uma equipe lá e que vai me trazer um retorno mais significativo do que mandar uma equipe para um outro lugar. E assim, a gente tem certa dificuldade com os sistemas, né? O Agri, por exemplo, ele não te dá um relatório tão detalhado como esse, mas que a gente está conectando no banco dele, né? E aí a gente vai trabalhar mais outras coisas, como também a questão do atendimento, saber as horas de serviço, o tempo médio de atendimento, espera. A gente pode, questão de parcelamento, tem uma infinidade de outros itens que a gente pode trabalhar em cima do caso só do comercial. Para a área de TI, a gente também fez um painel aqui que trata dos nossos chamados. A gente usa ferramentas de LPI também, a gente fez uma tratativa, saber quais são os usuários, qual a categoria de maior dificuldade dos usuários, qual é o usuário o técnico que atende mais, qual é o tempo de espera. Enfim, posso até apresentar aqui a questão do chamado da TI. Fique à vontade, Josué. Pode ser. Que vocês querem ver também, eu posso passar a organização para você. Vou passar para você agora a organização, para você poder apresentar aí. Tá bom, Josué? Então vamos mostrar aqui a aplicação do. Deixa eu colocar aqui. Pronto, Josué. Agora eu vou te desconectar. Pronto, você já está agora com a apresentação. Pode aí compartilhar a sua tela para o pessoal ver. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? Isso. Vocês estão vendo? Estamos vendo sim, Josué. Então vamos lá. Aqui, né? Olha, esse aqui é o nosso painel que a gente fez para os nossos atendimentos, né? Inclusive eu estou aqui com o Danilo também, que é um parceiro nosso que me ajudou a... Na verdade foi mais ele que criou. E aí, assim, que a gente pode ver, né? Naquela mesma metodologia que a Tocato passou para a gente, da visão dos 360 graus, que você pode fazer um questionamento e vamos vendo as informações com base em questionamentos, né? Ó, vamos pegar aqui 2016, 2017. Chamado na solução. A gente vê aqui, por exemplo, que temos atendimento por técnico, a gente pode expandir, como o Igor falou, né?
Aí a gente vê os top 10, ó. Aqui o João do Carmo, é meu analista que cuida só da Ajuri. Então aqui provavelmente aqui é muito relatório, né? SQL disso, SQL daquilo, que a gente consegue tirar ali facilmente pelo BI. A gente viu que, como o Igor apresentou, a parte do, por exemplo, a gente viu lá na Metropolitana, né, que estava apresentando o Guajuri, que a gente tem um problema com a Gespisa, né? A Gespisa é a nossa classe de serviço público que está dando problema na adimplência. Mas, enfim, vamos ver aqui outros. Ó, por categoria a gente consegue ver, ó, relatórios do Ajuri, tem o suporte do Ajuri, né? A gente vê que o João do Carmo está bem focado nessa questão do relatório. Eu acabo tirando ele de uma, poxa, ele pode fazer uma melhoria, pôr um código, solicitar alguma mudança, a gente tem mestre, tem integração, que a gente pode trabalhar nisso, mas os relatórios acabam consumindo o tempo dele. Suporte. Aí temos os estados, o data de fechamento. Só para complementar o que o Josué está falando, aqui é mais complicado para a gente ter uma noção em 3 chamados totais. A quantidade de chamados que eu já tenho solucionado e fechado aqui, aberto da TI, e a quantidade que eu ainda tenho aqui aberto no tempo. Aqui a gente pode selecionar vários filtros alternativos aqui. Aqui eu acabei de colocar por ano, mas também eu posso colocar no mês. Aqui é comparando os meses, se eu quiser meio com também, porque aqui está 2016, 2017. Mas se eu quiser saber agora só de 2017, são os mais recentes. Aqui a gente tem uma visão. Aqui é os requerentes. Aqui eu coloquei entre os top 10 requerentes aqui, que é o mais importante, para a gente ter uma noção aqui de quem é que pede mais chamado para TI, uma lista dos top 10 para a gente poder trabalhar e depois a gente consegue identificar quais é o tipo de chamadas que eles tiram. Por exemplo, o Thiago Oliveira aqui, ele pede mais chamado, aí eu vou lá em categorias e vejo quais as categorias que ele dá mais chamado. Aí aqui, a manutenção corretiva aqui, provavelmente aqui são chamados do FM aqui e do Ajuri também de sistemas. Então, a partir daí, dá para elaborar uma estratégia para saber o que estão precisando de mais, o que pedem mais. Aqui, na aplicação anterior, aqui a gente tem, no geral, aqui top 10 atendimentos técnicos, grupos e requerentes. Já na próxima tela aqui, eu já tenho uma lista total, que aqui a gente colocou em tabela. Aqui só um gráfico de pizza para saber em porcentagem aqui por estado no caso, mas aqui a gente também pode selecionar por grupo de estados, por nome de técnico, principalmente. Os grupos, as categorias, quais são as categorias que nós chamamos aqui, principalmente, só para a gente ter outras visões. Aqui, como eu falei, são as tabelas. Essa visão aqui de cima, a gente tem uma visão de chamados totais abertos. Aqui na verdade, chamados totais criados, abertos na TI.
consultoria com a gente, aprenderam e já estão desenvolvendo coisa em casa, né? Essa facilidade do uso do clique é bom falar para o pessoal aí, e assim, para não ficar achando que não, sempre vou ter que contratar. Não, a gente passa, faz o urgente que vocês estão precisando, e salientando que a própria equipe de vocês já estão aptos a fazer alguma coisa e trazer um retorno para a empresa com o uso da ferramenta, né? É isso. Hoje eu tenho o quê? Eu tenho um analista que está com o FM, né? Está desenvolvendo os painéis do FM. Eu tenho um que está desenvolvendo os painéis também do sistema de gestão da distribuição, né? Que é o OPE, a questão das equipes, o tempo das faltas de energia. O Cledson, ele estava com o RH, porque ele entrou de férias também, né? A gente já está fazendo, tem essa questão também. E, enfim, na verdade, o ClickSense, quando a gente adotou ele, é justamente pela facilidade do próprio usuário montar seus próprios painéis, que é o que a gente está fazendo aqui com o GLTI, né? Isso mesmo, José. Essa é a ideia. Como faz que vocês implementaram, por exemplo, esse GLTI? O uso do comercial, melhor dizer. Já faz quanto tempo vocês implementaram? Bom, do comercial, é a Rita, né? A Rita, ele não está... Lógico que a gente tem que implementar bem mais coisas, né? Como essas coisas todas, mas a gente... O trabalho que dá no início é você definir direitinho a regra de negócio. Isso aí a gente teve umas 2 semanas, a gente trabalhou com ele. Eu queria saber mais um sentido assim, você vê ali que tem, por exemplo, muito chamado para o João de Carlos para fazer relatório. Eu queria saber se você já sentiu alguma diferença, se o usuário já está conseguindo tirar relatório ou ainda está muito cedo para isso. Eu queria entender... Não, o que acontece? Por enquanto ainda não, a gente tem só um problema com as licenças, né? A gente tem pouca licença. A gente já está trabalhando nessa questão. Do João do Carmo ainda não tem como mensurar ainda, porque o usuário não está utilizando o seu total, ainda, né? Ah, entendi. Tá, ok. Mas assim, por exemplo, chega muito relatório para a gente, para dizer, obra, sabe que o débito por categoria. Pronto, aí você viu aí que por categoria eu tiro logo. Aí o João do Carmo abre o chamado para TI, o João do Carmo vai gerar isso, vai exportar para Excel, vai mandar para o usuário, fecha o chamado. Aí me dá bem aqui agora, por exemplo, os maiores débitos, os 100 maiores débitos para fazer alguma coisa, apresentação, que tem muito aqui. Abre o chamado para o João do Carmo faz o novo relatório, já tem até os esquetes tudo pronto, né? Mas mesmo assim, faz, exporta para Excel, manda para o usuário, fecha o chamado. E é algo que com clique, 2 cliques ele vê. Inclusive, uma das vantagens que a gente tem é até a visualização via celular. Eu queria saber se tu já tinha medido essa... Não, porque a gente... O trabalho todo. Não tem um mês ainda não. A gente não tem esse teste, é recente ainda, sabe? Beleza. Faz o quê? Faz 2 semanas que o do GLP aqui já foi implantado. Então a gente está esperando o mês fechar. Mas o que a gente está atacando ainda aqui, o Josué está atacando? A gente está atacando questão de atendimento ainda. A gente deu uma prioridade para a questão de organizar. A gente percebeu, por exemplo, ao terminar os painéis aqui, a gente percebeu que a maioria dos chamados é aberto sem grupo, ou seja, sem grupo de atendimento. Nós temos poucos grupos criados, nós começamos a criar o grupo aqui. Antigamente só tinha um suporte RTI aqui e tinha só, eu acho que um consiste RH aqui, que tinha pouco. Então a gente começou a atacar nessa questão de organização primeiro. Vamos organizar primeiramente agora os grupos de atendimento, vamos selecionar e vamos criar mais grupos, e agora na criação de chamadas a gente vai direcionar para os grupos corretos, para a gente poder organizar. Você pode ver aqui que tem mais de 10 mil chamadas aqui abertas em grupo. A mesma coisa estava para a categoria, vamos categorizar melhor. Requerente, se você prestar atenção aqui, porque aqui está pegando de todo um histórico total, tá? Todos os anos aqui. Se você prestar atenção aqui, antigamente não se colocava os requerentes na abertura dos chamados. E também mais de 1000 chamados sem atribuição de técnicos. A gente começou a organizar a casa, primeiramente aqui,
Como a ferramenta é usada é o GLPI, começamos a padronizar melhor o GLPI, no caso aqui, juntamente com o Josué, para a gente poder começar a medir. Aí, posteriormente, o que a gente está começando a medir agora são a questão, está batendo muito na questão de SLA. Então, a gente vai lá, vê os chamados, a gente já vai direto no grupo, vê os chamados que estão aqui para o grupo. Então, ó, esse chamado aqui está vencendo. Aí, aqui, a gente tem uma pessoa na TI aqui, que é o Isaías, que ele é especializado só com o atendimento de service desk. Ele é o especialista de GP, ele quem abre chamado, ele quem acompanha tudo. Então a gente pega e fala, ó Isaías, temos tantos chamados abertos aí vencidos, que são chamados tais, e agora você fala com os devidos técnicos lá para saber o que está acontecendo, porque às vezes eles não têm acompanhamento, para poder tratar isso o mais rápido possível. Por enquanto a gente está fazendo isso. Agora a gente já tinha conversado isso com o Josué, e a gente está esperando agora o mês de março fechar, para a gente fazer agora essas outras análises que você falou aí, né? Que é dos chamados abertos, quantidade de chamados abertos com o técnico no mês, como é que foi resolvido, para a gente começar a trabalhar nessa questão. Queria saber qual o impacto que a ferramenta teve no atendimento de vocês, entendeu? Quanto pode ter melhorado o tempo de atendimento ou até a quantidade de chamados de alguma categoria por conta da ferramenta que link lá com a área de negócio. Por exemplo, todos os relatórios que antes vinham do Zé do Carmo, de repente vão ficar a não vir, vem pela metade ou vem 10%, não sei. Por enquanto, Rita, como a gente não tem muito tempo ainda com a ferramenta, o que acontece? Quando o Igor veio para cá, fez a questão da consultoria, a gente começou a trabalhar com o João do Carmo e vamos atacar 2 indicadores, né? Que é a questão das perdas e leitura, na verdade, e a inadimplência, né? Que é o faturamento. Aí o João do Carmo sentou aqui, trabalhou com a gente 2 semanas. Pega os maiores relatórios, ó, eles me demandam muito esses relatórios aqui. Foi a questão de gerar imposto, questão do faturamento por regional, a própria arrecadação por regional, a quantidade de leitura por código de regularidade, enfim. Ele que nos forneceu as informações de que eles têm que gerar SQL que não tem um relatório extraído pela jurídica. Então, e assim foi feito, né? A gente pegou, então se são essas as demandas que o João do Carmo tem e ataca diretamente essa questão dos indicadores da comercial, vamos colocar no chamado. Lógico que realmente ainda é cedo, a gente não tem ainda como medir qual foi o ganho ainda, porque tem algumas questões, por exemplo, atualização, a gente está vendo isso aí, se realmente está batendo com as informações, ele faz uma rotina diária para pegar as contas que foram baixadas, mas assim, o foco, o objetivo foi justamente tirar do João ou dos meus outros analistas, né, essa tão dependência do meu usuário com relação a relatórios. Entendi. E aí a gente tem que ver a questão também do fechamento mensal, né, como é que se comporta, como foi feito isso aqui no mês passado, a gente ainda está verificando isso. Mas, assim, o objetivo é justamente dar essa vazão para eles, sabe? Deixar que o usuário também, eles que sabem entender do negócio, eles adotarem a estratégia que eles acharem melhor com facilidade, né? Com cliques. Uhum. Beleza, obrigada. Ok. É muito interessante. Outra dúvida, pessoal? Um comentário, queridos, é o Gilberto falando. É interessante a gente observar que esse resultado, não é, que foi produzido, você vê no caso do Ajuri, foram 3 data marts, não é? Para quem está habituado com os termos de BI, 3 tabelas de fato. Então, pegou-se o fato, o documento, que é a leitura, né, do consumo e todas as suas dimensões. Depois o segundo documento, que é o faturamento, a conta mesmo, né, que vai para a casa do consumidor. E o terceiro, os recebimentos. Então, são 3 fatos interligados pelas suas dimensões comuns. E isso foi desenvolvido em 2 semanas de consultoria do Igor, nosso consultor presente, junto com o time da Eletrobras Piauí, ensinando, né, que é uma consultoria um pouco diferente. Não é aquela consultoria só de
de me dá que eu faço e depois aparece pronto, né? Uma coisa que é a passagem da tecnologia. E o pessoal aí da Eletrobras Piauí teve, antes de começar o trabalho, uma semana de treinamento com o Sérgio, nosso outro consultor. E isso gerou a capacidade neles de desenvolver, não é, Josué? Você e seu time desenvolver já essas aplicações para os seus problemas também, né? Não só as necessidades dos usuários finais da área comercial, mas também as suas necessidades. Então, resumindo tudo, foi uma semana de treinamento, 2 de consultoria, 3, com mais, talvez, não sei quanto tempo vocês levaram para desenvolver essa aplicação do GLPI, mas mais 1 ou 2 semanas. Então, se a gente pensar, foi 1 mês, mais ou menos, de trabalho útil, né? E você vê o resultado gerado, né? Assim, a rapidez de você gerar resultado. E me chamou muita atenção aí essa base do Ajuri, como ela é grande, como são milhões de registros, né, da conta, como vocês estavam navegando aí com muita tranquilidade para lá, para cá, para cima, para baixo, fazendo as perguntas imprevistas, né? São os comentários que eu achei interessante registrar aí. Alguém tem mais E algum assim, comentário? Sim. o maior. Falando assim da parte da comercial ainda, eu acho que a questão da montagem da estratégia, né? Você tem um alvo, você consegue visualizar melhor por onde atacar. Por exemplo, quando a gente vê aqui o débito vencido por município, já em janeiro de 2017, aí você vê aqui que, vamos expandir aqui, ó, vencido 83,91%. Isso aqui, por mais que o João do Carmo gere relatório, os usuários vão ter que fazer uma tabela dinâmica. Isso para quem sabe, né? Aí vão ter que trabalhar os dados, vão fazer algumas coisas. Além do João do Carmo oferecer o relatório, eles ainda vão ter que trabalhar em cima do relatório para poder chegar, visualizar melhor o alvo. Se a gente for aqui nessa cidadezinha aqui, ó, pequena cidade de Porto Alegre, de Piauí, está vencido. Vamos lá ver o que, tem nessa Porto Alegre. E aí você pode ver o que é que está dando trabalho para você na questão da arrecadação. Não é só o fato também de tirar a demanda, a facilidade com que o usuário vai ter de visualizar melhor um alvo, uma estratégia. Mesmo jeito, isso é exceção. A gente pode pegar por rota, saber e comparar os consumos do faturado com realmente medido e saber, por exemplo, Teresina. Teresina tem um bairro aqui que é o bairro Nobre. Aí vamos pegar lá como é que está essa questão do faturamento lá no bairro Nobre. Se a gente vê que a energia, o faturamento não condiz com a classe de lá, pô, é algo fácil de inspeção. E assim o camarada vai lá, abre-se as OS e vão atacar. Certo? Oi? Perfeito, é isso aí, perfeito. Você colocar na mão do usuário final de negócio o poder de fazer perguntas imprevistas, né? E obter as respostas instantâneas e poder, inclusive, até alguma outra coisa que ele não estava vendo chamar a atenção dele, não é? Isso foi muito interessante que você comentou, Josué, porque a pessoa estava procurando uma coisa aí no mapa e tal, aí já vê outra coisa, não é? E já vê, eita, isso aqui está pior do que Eu eu lembro estava que procurando. quando a gente foi validar essas informações, a gente chamou o gerente da comercial, né? O gerente de faturamento, foi o Dileno. Aí a gente mostrou o Dileno, ó, vamos validar aqui esses dados aqui do BI. Aí, vamos lá, esse aqui é o município. Aí ele falou, rapaz, não, eu acho que não... Oi, tá escutando? Oi? Então, voltando. Quando a gente foi validar as informações, a gente chamou o gerente, né, lá do faturamento, né, que é o Gileno, juntamente com o Glauco, que é o do faturamento. E aí a gente mostrou para ele essa questão dos débitos vencidos aqui. Ó, Gileno, aqui é o débito vencido. Ele falou, rapaz, eu acho que não é isso, eu acho que está errado. Aí depois vamos investigar. Aí a gente foi clicando. Aí a gente chegou realmente no detalhe da informação, comparamos com a Ajuri e pronto. Vimos que realmente, por exemplo, uma cidade, não lembro qual era delas, tinha débito pendente e que uma ação que foi até sugerida do Glauco, ó, Juliano,
Se a gente colocar um carro cortando, rapidinho se espalha no boca a boca e todo mundo vai pagar. Então, ele falou, realmente vamos ver essa ação direitinho aí. E assim, foi na hora de validar. Você começa a enxergar a sua base e ver que realmente tem problema. E é essa agilidade que a gente também estava buscando, entendeu? É bater o olho, poxa, eu tenho que atacar aqui. No outro dia, vamos lá de novo atualizar o Ajuri e vamos comparar o que foi que aconteceu e o que não aconteceu. Agora vamos atacar aqui. É esse tipo de ganho de performance que a gente estava procurando também. Ok? Ok, muito interessante. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que queiram compartilhar aí conosco? Fiquem à vontade aí. Podem abrir o microfone se quiserem e tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, será bem-vindo aí. Ok? Perfeito. Bom, também queremos dizer aí que o Josué, não é, como colega aí de vocês, não é, das outras Eletrobras, e o Lennon e sua equipe aí estão à disposição, não é, Josué, para qualquer dúvida adicional, não é, que o pessoal queira fazer contato com vocês para entender um pouco melhor ou ver em mais detalhes. E nós da Tocato aqui também estamos à disposição, não é, de vocês e para qualquer esclarecimento. E é isso aí. A Eletrobras Piauí, né, o Josué, esses recursos foram uma sobrinha orçamentária, não foi do ano passado, e deu para comprar aí apenas 7 licenças, né, para começar, 7 usuários, mas aí o resultado foi tão interessante que o pessoal já está aí planejando uma expansão bacana e nós estamos aqui à disposição, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem mais informações, estamos aí, nós aqui, os nossos queridos aí do escritório de Brasília, o Vitor, não é, e o Luiz, quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Ok, perfeito, pessoal. Então, diante disso, eu quero então agradecer a vocês e a todos os presentes aí. Ouvindo, Gilberto? Oi, agora estamos ouvindo, agora estamos. Fala aí, pessoal. Oi, Gilberto. Pode falar. Fala aí, Luiz. Perfeito. Então, está falando Luiz Guilherme aqui da Tocato em Brasília, Igor, Ivan, Josivaldo, Josué. A gente agradece aí as informações da Eletrobras e estamos nos colocando à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida referente à plataforma da Clique, né? E pelo que nós vimos, um excelente trabalho que foi feito aí na Eletrobras Piauí. Parabéns por situações interessantes que eu vi de consumo de energia, né, das igrejas superiores da empresa telefônica, coisa muito legal. E no qual, qualquer dúvida, a gente vai à disposição. Importante que faremos contatos depois, né, com o Ivan em Rondônia, né, em Roraima, né, e também alguma nova aplicação que ele queira, né, que de repente possa ter, que não tenha sido apresentado, estamos à disposição para desenvolver e mostrar para vocês uma solução toda focada na nossa plataforma. E agradeço, então, essa oportunidade de ter participado com vocês desse evento da reunião. Muito obrigado. O pessoal das distribuidoras, eu também estou totalmente disponível, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, aí vocês podem mandar um e-mail, aí a gente passa e explica como foi feito, as tratativas, tudo direitinho, e estamos aí. Perfeito, pessoal. Então eu agradeço a presença aí do Ivan, do Josivaldo, do Josué. Muito obrigado ao Richard também, à Rita, ao Vitor, ao Luiz, ao Igor. E foi muito bom estar com vocês aí, tá bom? Encerramos então nossa reunião remota. Que bom, o Brasil inteiro reunido aqui através da internet. Que praticidade, que beleza, né? Então um abraço carinhoso a todos aí. E nos vemos aí nos nossos próximos encontros aí, eventos, tá bom? Um abração a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.